Olá, dando continuidade ao nosso curso, vamos criar uma calculadora usando a estrutura de decisão, escolha, caso, lá no Portugal Studio. Então, vamos lá. Aqui no Portugal Studio, vou pedir aqui um novo arquivo e vamos começar do zero. Eu vou apagar isso aqui, já expliquei em aulas anteriores, porque a gente tem que construir nossos algoritmos dentro dessa instrução aqui, nesse bloco, tá? Se você não lembra, volte a algumas videoaulas. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar algumas variáveis, tá? Já que o objetivo é criar uma calculadora que simule as 4 operações matemáticas, tá? Então, vou criar algumas variáveis, vou chamar aqui uma de número 01, uma outra variável chamada número 02, uma outra variável chamada resultado, todas do tipo real. Vou criar mais uma variável do tipo caractere chamado operação, tá? Operação. Então, tá aí. Então, eu criei 4 variáveis, 3 do tipo real e uma do tipo caractere, tá bom? Novamente, eu venho ressaltar que o objetivo é criar uma calculadora que simule operações, as 4 operações matemáticas, utilizando o escolha caso, tá? Então, pessoal, já que eu criei minhas variáveis, então eu vou abrir um canal de comunicação com o meu usuário. Então, ó, informe, opa, deixa eu colocar bonitinho, informe o primeiro número. Logo em seguida, né, ó, já coloco para fazer a leitura, número 01, tá? Para aproveitar, para ficar mais rápido, eu vou copiar essa estrutura aqui, tá? Só fazendo algumas edições. Informe o segundo número e modifico essa daqui, tá? E vou colocar aqui, olha, isso aqui agora. Informe, ó, a operação desejada. E aqui eu coloco aqui, pessoal, ó, mais, menos, multiplicação e divisão. Logo em seguida eu já coloco aqui a variável para fazer a operação, a leitura, tá bom? Agora, pessoal, entra aquela nossa lógicazinha lá do escolha caso, tá? Então, a primeira palavra reservada que eu vou colocar após a gente fazer essa estrutura muito familiar, todos os nossos algoritmos fazíamos isso, então não é nenhuma novidade. Agora, vamos para a nossa estrutura do escolha caso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a palavra escolha, tá? E agora eu vou colocar a variável de verificação. Que variável de verificação seria essa? A variável operação, tá? Operação. Abro minhas chaves e fecho, tá bom? Ou seja, minha estrutura do caso vai ter que ficar dentro dessas chaves, tá? O que eu vou fazer agora? Vou fazer isso aqui, olha. Caso, entre aspas, simples, o carinha digitar o símbolo de mais, ele vai fazer alguma coisa. Que coisa seria essa? Vou colocar aqui, ó. Resultado vai receber o número 01 mais número 02. Opa! E logo em seguida eu vou colocar para escrever a informação, ó. O resultado da soma é resultado, tá? Muito tranquilo. E assim eu vou fazer com todos os outros. Eu vou copiar esse aqui, vai ficar mais rápido, com uma particularidade, tá? Lembre, pessoal, que você tem que colocar, depois que você coloca as suas instruções dentro do bloco do mais, nesse caso, você tem que parar a instrução, tá? Que se você não parar, ele vai ficar executando e não, ele vai executar todos os casos abaixo, tá? Então, olha, sempre tem que haver essa palavra reservada, pare, tá bom? Ou seja, ele entrou no bloco do mais, executou somente a operação do mais e logo em seguida ele vai parar, tá bom? Então, eu vou copiar essas outras instruções para facilitar o nosso entendimento, tá bom? Ficar mais rápido os nossos projetos. Pronto, agora está organizado. Então, ó, vamos lá. Então, eu vou substituir, tá? Ficar melhor, vou trocar aqui a operação matemática para menos agora e vou colocar aqui, olha, o resultado da subtração é. Aqui vou trocar agora para o símbolo da multiplicação, aqui também vou trocar para o símbolo da multiplicação e olha, o resultado da multiplicação é. Aqui vou trocar agora para o da divisão.
aqui também para da divisão, e aqui é o resultado da divisão E aí, pessoal, tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Vou só logo recapitular para que vocês possam entender. O que foi que eu fiz aqui? Essa aqui é a estrutura do escolha caso. O que é que isso quer dizer? Se o meu usuário digitar alguma dessas 4 operações, desses símbolos aqui, o usuário vai digitar algum desses símbolos aqui, tá? Ou seja, vai estar armazenada essa informação nessa variável e ele vai começar aqui, ó. Caso o usuário digite o símbolo do mais, entre aspas simples aqui, por quê? Porque é um caractere, tá, pessoal? Então, entre aspas simples nesse caso. Então, se o usuário digitar o símbolo do mais, ele vai fazer essa operação aqui. Fez essa operação, ele vai parar, tá bom? Se o usuário digitar o símbolo do menos, ele vai vir para esse bloco aqui e vai executar essa operaçãozinha aqui, de subtração. Executou, ele vai parar logo em seguida. Por exemplo, professor, se não tivesse essa palavra reservada pare, ele iria executar todos esses outros cases aqui. Por isso é recomendável colocar essa palavra reservada pare, tá bom? E assim sucessivamente com os demais símbolos. E aí chega uma pergunta, professor, e se o usuário, por alguma razão, ele digitar qualquer outro símbolo, o que pode acontecer? Vai gerar um erro. Então, como que a gente pode tratar esse erro? Fazendo isso aqui, ó. Caso contrário. Caso contrário, e o que ele vai fazer? Eu vou colocar aqui, pessoal, uma palavra reservada. Olha, uma frasinha para o usuário. Ó. Escreva tecla inválida, tá bom? Então, é isso que eu vou informar lá para o usuário, tá? Então, pessoal, só isso tá muito fácil mesmo, tá bom? Ó, vamos recapitular. Então, olha o que foi que eu fiz. Eu criei 4 variáveis, tá? 3 do tipo real e uma do tipo caractere. Fiz a interação com o usuário, cujo objetivo é obter essa informação do usuário via teclado, ou seja, aquela entrada de dados manual, tá? Aqui, nessa variável chamada operação, o usuário só vai poder digitar algumas, tá? Uma dessas 4 operações. Ele vai entrar na estrutura do escolha aqui, ou escolha caso, tá? Ó, essa variável operação, ela armazenou uma dessas 4 informações e ele começa a fazer as comparações, tá? Se o usuário digitar o símbolo do mais, ele vai executar essa estrutura aqui, tá? E assim sucessivamente. Se o usuário, por alguma razão, digitar qualquer uma tecla que não seja uma dessas que nós listamos, ele vai informar essa frasezinha, tecla inválida, tá bom? Vamos executar, vamos ver o que acontece. Vou digitar o primeiro número 9, vou dar um Enter. Vou digitar o segundo número, vou digitar um 3. E vou colocar agora o símbolo. Qual desses símbolos eu quero? Então, vou digitar o símbolo da subtração. E vou dar um Enter, ó. Ó, o símbolo da subtração é 6, perfeito. Vamos colocar agora com um mais, tá? Ó. 7, dou Enter. Agora 8, agora um 7. Vou colocar o símbolo do mais. Ó, o resultado da soma é 15, perfeito, tá? Vamos executar agora, fazer uma multiplicação. Vou colocar aqui 102, vou dar um Enter, vou multiplicar por 30, tá? E vou colocar agora o símbolo da multiplicação. Tá aqui, olha, o resultado da multiplicação é 3060. Perfeito, tá, pessoal? Vou colocar agora a divisão, ó, 4. E vou dividir por 2. Vou colocar o símbolo da divisão. Tá aí, o resultado da divisão é 2. Perceba, pessoal, que ele já traz exatamente a frase de acordo com a operação matemática, como nós fizemos aqui no nosso pseudocódigo. E, por alguma razão, eu coloco 9 e depois um 8. E coloco, por exemplo, um arroba, por exemplo. O que é que vai acontecer? Tecla inválida, tá, pessoal? Então, o nosso algoritmo utilizando o escolha caso está funcionando perfeitamente, tá bom? Então, pessoal, feito isso, vou encerrar agora encerra nosso módulo de estrutura de decisão, tá bom? E nas próximas aulas vou trazer aqui alguns desafios para que vocês possam fazer e depois, logo em seguida, eu vou estar construindo aí juntamente com vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Aguardo vocês na nossa próxima aula.